Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu comentário, porque o que vamos trazer hoje é uma das histórias mais impressionantes do mercado da bola envolvendo o Palmeiras nos últimos anos. Um jogador que sempre esteve no radar do Verdão, que chegou a dar sua palavra de que viria defender o clube, mas que no fim tomou um caminho inesperado, gerando frustração, polêmica e até indignação na presidência. E agora, em entrevista reveladora, ele escancara detalhes dessa negociação e confirma que sim, aceitou jogar no Palmeiras. Prepare-se, torcedor, porque cada linha dessa reportagem vai te prender até o fim. O personagem central dessa novela é Claudinho, meia atacante de 28 anos, que brilhou com a camisa do Red Bull Bragantino e foi convocado para a seleção olímpica. Em entrevista ao portal Flash Score, o jogador confirmou que esteve muito próximo de fechar com o Verdão no início do ano. Ele contou que as conversas estavam adiantadas, que existia um acordo com o Zenit e até uma sinalização positiva dele, próprio para vestir o manto palestrino. No entanto, a lentidão da diretoria e a entrada de um concorrente inesperado mudaram totalmente o desfecho. Segundo Claudinho, sua vontade era, sim, retornar ao Brasil e trabalhar com Abel Ferreira. O meia afirmou que sempre teve admiração pelo projeto do Palmeiras e que ficou animado com a possibilidade de defender o clube. Mas fez uma ressalva importante. A negociação estava condicionada a quem conseguisse chegar a um acordo definitivo com o Zenit, clube russo ao qual ainda estava vinculado. E foi nesse ponto que o Al Sadd, do Catar, aproveitou a brecha e chegou mais rápido com as cifras que os russos exigiam. O jogador também deixou claro que não voltou atrás em sua palavra, como foi ventilado na imprensa. Claudinho garantiu que disse sim ao Palmeiras, mas que a falta de acerto formal com o Zenit e a demora em resolver detalhes salariais acabaram custando caro. Em suas palavras, não houve recusa, mas uma questão de tempo e oportunidade. Quem conseguisse fechar o negócio primeiro levaria o jogador, e dessa vez não foi o Verdão. Enquanto o Palmeiras tentava avançar com cautela, o Al Sadd apareceu com uma proposta irresistível, tanto para o Zenit quanto para o staff do jogador. O clube do Catar desembolsou cerca de 20 milhões de euros, algo em torno de 124 milhões de reais na época, e levou o brasileiro sem maiores dificuldades. A diretoria palmeirense, que acreditava estar próxima de um final feliz, acabou ficando apenas com a frustração de ver o sonho escapar pelos dedos. Naquele momento, o Verdão também negociava com Andreas Pereira, do Fulham, o que pode ter dividido os esforços da diretoria e atrasado a conclusão com Claudinho. A tentativa de avançar em duas frentes acabou deixando uma brecha fatal para que o Al Sadd entrasse com força total. No fim das contas, o meia-atacante trocou a Rússia pelo Catar, em um movimento que repercutiu intensamente no futebol brasileiro. A reação de Leila Pereira foi explosiva. A presidente do Palmeiras não escondeu sua indignação com o desfecho da negociação. Em entrevista ao portal GE, ela revelou que chegou a conversar pessoalmente com Claudinho por telefone e ouviu dele a confirmação de que vestiria a camisa alviverde. Segundo Leila, o atleta afirmou categoricamente que não tinha interesse em jogar no Catar e que sua prioridade era retornar ao Brasil. O choque veio quando, dias depois, foi anunciada a sua transferência para o Al Sadd. Leila classificou a situação como uma quebra de palavra e demonstrou profunda insatisfação com a postura do jogador e de seus representantes. Para a presidente, havia confiança de que tudo estava alinhado, e o recuo repentino foi entendido como uma traição. A frustração foi tanta que, internamente, essa negociação passou a ser vista como um dos maiores desencontros da atual gestão em termos de mercado da bola. Do lado de Claudinho, a versão é diferente. Ele reforça que não houve quebra de palavra, mas apenas a concretização de uma negociação que não estava totalmente fechada. Para o meia, a história ganhou contornos mais polêmicos do que deveria, já que sua intenção sempre foi jogar em alto nível,
e o Al Sadd ofereceu, além da segurança financeira, a possibilidade de manter-se em atividade com um contrato robusto. Ainda assim, o jogador deixou claro: teria ido para o Palmeiras se o clube tivesse se movido mais rápido. Essa confissão, feita agora em entrevista, reacende um debate intenso entre os torcedores. Afinal, até que ponto o Palmeiras perdeu um grande reforço por detalhes burocráticos? E será que Claudinho ainda pode vestir o verde e branco no futuro? A sua fala de que gostaria de trabalhar com Abel Ferreira não passa despercebida e pode servir como uma esperança para quem ainda sonha em ver o Meia no Allianz Parque. O episódio mostra como o mercado da bola é implacável e não perdoa hesitações. Enquanto um clube analisa, outro aparece com cifras prontas e leva o jogador. O Palmeiras, que sempre se orgulhou de sua postura firme em negociações, viu, dessa vez, sua estratégia se voltar contra si. Para a torcida, fica a sensação de que o clube poderia ter sido mais ágil, mais incisivo e garantido um reforço de peso para a temporada. O caso também reforça a dificuldade de competir com mercados emergentes, como o do Oriente Médio, que nos últimos anos se transformaram em verdadeiras potências na hora de seduzir jogadores e clubes. Com cofres abarrotados e investidores que não medem esforços para trazer nomes de impacto, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes passaram a ditar tendências no mercado, oferecendo salários astronômicos e contratos de longa duração. Para atletas que muitas vezes buscam segurança financeira e estabilidade para suas famílias, a decisão se torna quase automática, independentemente da tradição ou do peso esportivo do clube interessado. Esse cenário criou um abismo entre o futebol sul-americano e essas ligas emergentes que conseguem atropelar negociações em questão de dias. No episódio de Claudinho, essa força ficou ainda mais evidente. O Palmeiras tinha um projeto esportivo sólido, a chance de colocar o jogador novamente em evidência em uma equipe altamente competitiva e a oportunidade de disputar títulos importantes. Porém, mesmo com todos esses atrativos, o Al Sadd entrou em cena e resolveu tudo de forma prática. Pagou exatamente o que o Zenit exigia. Ofereceu um salário superior ao esperado e ainda garantiu benefícios extras ao staff do jogador. Foi um movimento típico das potências financeiras do Oriente Médio que trabalham com a lógica do não negociar, mas fechar, agindo rápido para não dar tempo de concorrentes reagirem. Ainda assim, a fala do jogador de que iria sim para o Brasil deixa a porta entreaberta para o futuro. Claudinho não descartou a possibilidade de atuar novamente em seu país natal, e o Palmeiras, pela força de seu projeto esportivo e estabilidade financeira, continua sendo um destino atrativo. A questão é saber quando e em que condições isso poderia acontecer, já que o contrato com o Al Sadd ainda é recente e envolve cifras milionárias. Enquanto isso, a torcida segue dividida. Parte entende a decisão do jogador como um movimento natural dentro do futebol moderno, onde o lado financeiro pesa cada vez mais. Outra parte, no entanto, enxerga a situação como uma quebra de confiança, um episódio que deixou mágoas e que pode dificultar qualquer aproximação futura. O fato é que Claudinho, com sua revelação, trouxe de volta um assunto que ainda provoca discussões acaloradas entre os palmeirenses. Para Abel Ferreira, o cenário também gera reflexões. O treinador, que sempre busca reforços pontuais e estratégicos, teria em Claudinho uma peça de enorme utilidade, capaz de atuar em várias funções ofensivas. A não concretização da contratação pode ter mudado os rumos do planejamento, obrigando o clube a buscar alternativas menos impactantes. É um exemplo claro de como uma negociação frustrada pode alterar todo um projeto esportivo. Nos bastidores, essa história serviu de lição. A diretoria passou a adotar uma postura mais agressiva em negociações estratégicas, evitando repetir a demora que custou Claudinho. O aprendizado, embora doloroso, pode ter fortalecido a forma como o Palmeiras lida com disputas por grandes jogadores. Ainda assim, a ferida permanece aberta
especialmente porque o próprio atleta, agora, admitiu publicamente que aceitou jogar no Verdão. O torcedor, por sua vez, não esquece. A lembrança de Claudinho quase vestindo o manto palestrino permanece, viva e volta à tona a cada entrevista, a cada boato de transferência e a cada provocação dos rivais. O que poderia ter sido uma parceria de sucesso se tornou uma história de frustração e de oportunidades perdidas. Mas o futebol, como sempre, guarda espaço para reviravoltas inesperadas e o futuro pode ainda reservar um capítulo surpreendente nessa novela. Por isso, torcedor palmeirense, a pergunta que fica é inevitável. Você perdoaria Claudinho por essa reviravolta e gostaria de vê-lo um dia no Allianz Parque? Ou acredita que essa porta deve permanecer fechada para sempre? Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário, porque a sua opinião é parte fundamental desse debate que mexe com os bastidores do maior campeão do Brasil.